Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mete Gasola, o canal mais claro e direto do YouTube quando o assunto é Canadá. E agora eu tô fazendo um formato de vídeo diferente e eu gostaria também dos seus comentários aí para você ver, me dizer o que você acha desse estilo de vídeo, ok? Porque eu percebi que está faltando muita informação atualizada aí, né, nos canais, então a minha ideia é trazer cada vez mais as informações atualizadas. Para isso, eu vou utilizar, né, um jornal, digamos assim, uma mídia que tem aqui, que é o SIC News, que é a voz da imigração canadense, né? Um pessoal aqui de uma mídia que que lança as últimas notícias aí de todas as questões migratórias aqui no país, no Canadá. Por isso eu vou utilizar esse site, ok? A fonte de todas as notícias sempre estarão aí na descrição do vídeo, né, em inglês, mas eu vou aqui claro, também ler em português, né, fazer a tradução das notícias, mas principalmente vou fazer os meus comentários pertinentes, que eu tenho 7 anos de experiência aí trabalhando neste mercado aqui no Canadá, então acho muito favorável a você que me assista aqui comentando, lendo e comentando essa notícia do que só apenas lendo a notícia. Outra coisa que eu já digo aqui também é que eu estou usando as notícias em PDF para quê? Para evitar que fiquem aparecendo pop-ups, né? Aquelas janelas de propaganda aí atrapalhando o nosso vídeo e a clareza das informações. Então eu baixo a notícia num PDF e utilizo aqui no PDF. Mas, novamente, a fonte da informação, o link para a fonte dessa informação que eu estou utilizando está aí na descrição do meu vídeo, beleza? Então, por favor, coloque o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque eu vou estar trazendo sempre aqui notícias atualizadas e fazendo os meus comentários em cima dessas notícias. A notícia de hoje é essa aí, IRCC, e talvez você já esteja, né? O que é o IRCC, por isso a importância de eu comentar aqui junto com você, convidou 3.700, né? Ou convida 3.725 candidatos no último sorteio do programa Express Entry. Então vamos lá, primeiro de tudo, o que é IRCC? IRCC aqui, como o nome em inglês bonito já diz, Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Então é o órgão que cuida da imigração aqui canadense, é o órgão que cuida dos vistos canadenses. Então, por exemplo, você quando vai pedir um orçamento de aplicação de visto, por exemplo, você vai ver lá que tem a taxa do serviço e a taxa IRCC, é a taxa do órgão do governo canadense, beleza? Então isso é IRCC. E antes de eu comentar aqui essa última notícia desse convite de 3.725 candidatos aqui, explicar o que isso significa, vamos comentar o que é o Express Entry rapidamente. Aqui na notícia eles já dão esse resumão para nós. Então vamos comentar aqui baseado nessa notícia. Então vamos começar de trás para frente, que vai ficar mais fácil de você entender. Então o Express Entry, né, ele é o principal programa de imigração federal aqui no país. Ele é um sistema de imigração. E eu já comentei aqui bastante que ele é como se fosse um vestibular. Então, de acordo com o seu perfil, cada característica do seu perfil, você recebe uma pontuação. E é o que ele diz ali, para você ser elegível ao Express Entry, o candidato ele requer um mínimo, né, um score mínimo, uma pontuação mínima, baseada em todos os atributos aí humanos, digamos assim, de experiência dele. Então, experiência de trabalho, habilidade de idioma, ocupação, né, qualquer função que essa pessoa ocupa, idade e a educação. E aí, cada atributo desse vale uma pontuação. E aí, aqueles que obterem a pontuação aí maior do que o ponto de corte, são convidados a aplicar para o Express Entry. Então vamos lá, por que eu digo que é meio um vestibular? Porque se você está concorrendo com um monte de pessoas que abriram seus perfis nesse processo do Express Entry, e eles vão lá e lançam, que a gente já vai ver aqui na notícia como é que funciona isso, lançam 1.000 vagas. Então a pessoa que ocupa a 1000ª vaga, ela é a pontuação de corte. Se a sua pontuação estiver acima dessa pontuação de corte, você é convidado a aplicar. Se estiver abaixo, você não pode aplicar, não foi dessa vez, ok? Então, tá ali, o que ele diz, né, que depois que você o próximo passo é você fazer o upload, né, você subir aí, na verdade, ele está dizendo aí para você abrir o seu perfil, então abre o seu perfil e depois disso recebe o seu convite para aplicar, né, invitation to apply, que é o convite para aplicação. E aí os candidatos que tenham esse convite para aplicar vão daí mostrar a sua documentação, ou seja, provar as informações que você colocou ali para dar a sua pontuação, beleza? E aí está escrito, né, o que ele diz é que o órgão de imigração aqui
processa esses pedidos, né, essas documentações, 80% desses pedidos em até 6 meses, dentro de 6 meses, beleza? Então, o X% tem mais vídeo aí no meu canal para você dar uma olhada e verificar melhor o que é essa questão. Se você quiser, vai aí no canal. Então, vamos lá. O que aconteceu agora, né? Que esse mês de setembro aí foi um mês atípico, né? Então, ele foi lá e lançou aqui esses convites, ou seja, 3.725 de todas as pessoas que tinham aberto os seus perfis. E a pontuação de corte, neste caso, como eu expliquei para você, foi de 500 pontos. É uma pontuação alta, a gente já viu isso, né? Que essa pontuação é alta. Então, por que essa pontuação está grande? É por causa das categorias específicas, que a gente já vai comentar aqui. Agora, olha que interessante, esse último sorteio aí, ele foi o terceiro sorteio consecutivo em uma semana. Então, em uma semana, tiveram 3 convites, já 3 chamadas para aplicação de residência permanente aqui no Canadá. É o Canadá dizendo, tá acabando o ano e a gente tem que bater a meta de imigrantes, então vamos chamar bastante gente. Então, ele ainda comenta aí que no primeiro sorteio dessas semanas, aí, a semana do dia 25 de setembro, foram convidados 3.000 candidatos com um score, né, com uma pontuação de 504 pontos. No segundo sorteio, que foi logo no dia seguinte, 27 de setembro, eles convidaram 500 candidatos num programa de categoria específica, que é de falantes de francês, e a pontuação 472. Veja que a pontuação dos falantes de francês é mais baixa que a outra. Essa outra de setembro, de 26 de setembro, foi para todos os programas. Então, dentro do X% tem uma divisão de programas, de categorias, e a de categoria de francês é uma delas, a gente já vai ver isso aí, e aí foi uma pontuação de 472. E aí, o último, que foi o setembro, dia 28 de setembro, chamou 600 candidatos. Agora, dá uma olhada. A pontuação desses 600 candidatos que foram convidados foi 354 pontos. Olha o quão mais baixo foi a pontuação de acordo com as duas últimas, né, que tinha sido de 504 pontos para todas as categorias e de 472 para falantes de francês. 354 pontos é uma pontuação muito baixa. É o que eu falo, tá? Com o aval do nosso consultor regulamentado de imigração, Diego Paiva, ok? Registrado, tudo certinho. Que com 354 pontos significa que a pessoa que às vezes não tem nem a formação superior, ou tem um curso técnico e experiência, vamos dizer aí, de no mínimo 3 anos nessas áreas aqui que foi de agricultura e tudo relacionado à comida, né, alimentício, foi convidado. Então, essas pessoas que tenham aí um curso técnico e experiência de pelo menos 3 anos na área de agricultura ou área alimentícia, com certeza tiveram a pontuação. E aqui o que preocupa muito as pessoas é o limite de idade e tal. Não tem esse limite de idade. E essa pontuação baixa significa que com certeza foram chamadas pessoas aí dos seus 40, 45 anos de idade, com certeza por essa pontuação baixa aqui, beleza? E aí ele está dizendo aqui, né, que esse sorteio, né, significa agora que o Canadá ele chamou pessoas para 6 categorias específicas, each of the 6 new categories eligible under category-based selection. Então, ele chamou pessoas dessas 6 categorias que ele criou. Isso, quando aconteceu isso, eu avisei também lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, o Matt Gazola, lá as notícias saem mais rápidas, ok? Então, me siga lá. Eu avisei sobre essas categorias específicas aí de sorteio, beleza? Então agora o Canadá chamou as 6 categorias, por isso a gente já consegue ter uma ideia da pontuação dessas categorias e a gente consegue se preparar melhor, beleza? Aqui eu aproveito para te dizer que eu possuo uma chamada de direcionamento, eu consigo te ajudar de acordo com o seu perfil, a gente ver as possibilidades que você tem de entrada aqui no país, ok? Para falar comigo é só entrar no meu site www.mattgazola.com. O link do site também está aí na descrição do vídeo. Você pode ir lá marcar uma chamada comigo, a gente avalia o seu perfil. Essa avaliação é feita em conjunto com um consultor regulamentado, isso é muito importante ficar aqui, de imigração. A gente é feita uma avaliação e a gente vê as possibilidades de entrada sua aqui no país. E de acordo com essa entrada, depois você tem a nossa assistência da empresa. Então a gente tem uma assistência através ou por meio aí do WhatsApp, que a gente vai guiando você para colocar as estratégias em práticas, ok? Para você seguir o seu caminho aqui dentro do país de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o seu perfil,
para atingir o objetivo que você quer, de acordo com o seu objetivo. Eu quero estudar inglês, eu quero estudar em um college, eu quero ter uma formação superior, eu quero trabalhar, e você tem perfil para trabalho, a gente te ajuda nessa questão aí do trabalho. Eu quero a imigração, então tudo isso você acompanha com a gente. Eu sou o seu primeiro contato, digamos assim, para avaliação do perfil e fazer um direcionamento estratégico para as suas possibilidades de entrada aqui no país, e depois você tem o nosso acompanhamento aí, inclusive a questão de a gente ter na nossa equipe 2 consultores regulamentados de imigração, que aí por lei podem indicar aí os melhores caminhos para a imigração. Beleza? Então é só falar comigo, o link está aí na descrição. Então vamos lá, a gente tem aqui, né, um resumão das chamadas aqui desde junho de 2023. Para que serve a gente dar uma olhada nesse resumão? Para a gente ver a pontuação, né, a pontuação dessas chamadas. Então eu vou começar de trás para frente, até para a gente ver aqui a pontuação das categorias de todos os programas. Então todos os programas lá, dia 8 de junho, a gente teve uma chamada com 486 pontos, ok? Que também é uma chamada alta, né? A gente tem uma média aí que a gente acredita que a chamada vai acontecer ou que ela se estabilize em 480, 481, 2, ok? Então 486 foi essa pontuação em todos os programas, mas você veja aqui que dentro dos programas tem de 517 pontos também, que eu acredito que foi a mais alta. Não, teve aqui, isso aí, exatamente. Aí a gente teve essas categorias específicas do governo. Antes até da gente analisar essas pontuações, vamos ver o que são, né, essas categorias específicas. Então o governo do Canadá fez algumas modificações, né, aqui nessas questões de imigração, e aí ele separou algumas categorias específicas para aplicação dentro do Express Entry. Então em maio de 2023, deste ano, aí, eles anunciaram 6 novas categorias dentro do Express Entry. E são elas: saúde, ao STEAM, que aqui é ciências, matemática, tecnologia, ok? Então, profissões dentro disso. Os trades, que são principalmente serviços, aí, serviços técnicos, né? Transporte, agricultura, que foi essa última chamada que teve, alimentícios, e fortes habilidades no idioma francês. Então, essas categorias aí foram escolhidas, né, de acordo aí com que as províncias estão necessitando de profissionais. Beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente sabe que tem categoria, se você é de uma dessas áreas aí, você deveria prestar bastante atenção nessas questões, ok? Então a gente tem aí, ó, de saúde foi 476 pontos. Então veja, mais baixo, 10 pontos mais baixo que a de todas as chamadas. A de matemática, ciência e tecnologia são geralmente pontuações altas, tá? Por quê? Porque muita gente que tem experiência nesses campos hoje em dia que está querendo vir para o Canadá, então a concorrência é muito alta. Por isso que a pontuação é alta também. Agora, saúde, 463 pontos, ok? Então é uma pontuação baixa. Agora veja, francês, 439 pontos. Isso sim é baixo. Ou mais baixo ainda, que foi no dia 12 de julho, francês, 375 pontos. E aí a gente foi vendo que o francês vai crescendo aqui um pouquinho, né? Tanto que em agosto aqui foi 435 e a gente teve... Aqui French tá atrapalhado aqui um pouquinho, mas foi 472 pontos. Por que está aumentando a pontuação do francês? Primeiro porque ele está diminuindo a quantidade de pessoas convidadas, ok? Na primeira foi 3.800 pessoas, depois ele vai diminuindo. Isso é uma maneira do Canadá aí, calma aí, a gente já chamou tanta gente dessa categoria específica, agora a gente tem que chamar tanta gente dessa categoria, e depois esses números vão se equilibrando. Mas de uma maneira geral, são menos pessoas que estão concorrendo a essas vagas, né, do Express Entry, pessoas que dominam o francês. Então, é o que eu digo para muita gente aqui. Se você não fala nem inglês e nem francês, mas você tem formação superior, você tem mais de 3 anos de experiência no mercado de trabalho aí válida, você tem uma idade aí, vamos colocar uma idade pode ser até entre 30 e 40 anos de idade, tá? Não significa que com mais disso você não consiga, mas se você tem entre 30 e 40 anos, formação superior, mais de 3 anos aí de experiência de trabalho, você deveria... Minha dica, focar muito no francês, beleza? Porque tá valendo muito a pena. Então vamos ver aqui o que ele fala também, né? Ele botou aqui o report, né? Uma avaliação aqui do que foi o ano de 2022 para essas chamadas do Express Entry. Então a gente tem aqui que a gente teve 24 sorteios em 2022 e foram convidadas através do Express Entry, tá, pessoal? A gente não tá falando de provinciais, a gente não tá falando de outros tipos de programas de imigração, que são muitos aqui no Canadá. Estou falando de um, que é o federal.
foram chamados aí, ó, 46.539 pessoas. Só que isso foi 59% mais baixo que 2021, que foi de 114.431 pessoas, tá? Chamadas para residência permanente. E aí ele fala aqui que isso é due to the pause in express entry draws for federal highly skilled programs between September 2021 and July 2022. Então ele falou que teve uma pausa aqui, né, entre os sorteios do express entry para a categoria Federal Highly Skilled Worker, que é o quê? Que é a galera que tem experiência de trabalho fora do Canadá. O Canadá, nesse momento aqui de pós-pandemia, ele estava focando em pessoas que tinham experiência de trabalho aqui no país, beleza? E aí ele está dizendo aqui, ó, que a maioria dos convites foi dentro do programa de nominação provincial. Isso é quando uma província, então não é diretamente lá, mas tem programas que a província te convida. Então ela pelas suas categorias, pelo seu perfil, a província diz, pô, cara, não aplique para o federal, ok? Não vai fazer federal, aplique para nós aqui, para a província daqui, você se qualifica para a nossa província. Então a pessoa abre o perfil do Express Entry através da província, ok? E a gente tem aqui o Canadian Experience Class 18.895, que é o quê? Experiência de trabalho canadense, beleza? E aí, só 8.386 convites foram para candidatos com Federal Skilled Worker, que são pessoas, né, novamente, que têm experiência de trabalho fora do país. Beleza? Então vamos ver aqui, ó, candidatos que estavam nas ocupações como Software Engineers and Designer, Information System Specialists and Computer Systems Developers and Programmers were the most common view to receive an HCA. Então as pessoas de tecnologia, designers aí de informação de sistemas, especialistas, desenvolvedores, engenheiros de software, programadores, essa é a galera que foi mais comum ser chamada pelo Canadá. Por isso que, novamente, eu digo, essa área de TI tá bombando aqui no país. Ela teve uma baixa, tá? Isso aí aconteceu mesmo, mas ela está bombando aqui no país, beleza? E a outra que foi muito comum receberem chamadas foi Food Service, então supervisores aí de serviço de comida e cozinheiros. Então a galera que tem experiência de trabalho em cozinha validada, tá? Essa experiência tem que ser válida, pessoal. Se você está trabalhando numa área em demanda no Canadá, como é a de cozinha, por exemplo, mas não está registrado em lugar nenhum, não tem um MEI aberto, não está registrado, você está jogando fora tempo de experiência que poderia contar para a sua imigração aqui no Canadá. Beleza? Então vamos ver, ó. Mais dos 30 mil convites went to residents of Canada. Então, pessoas que já estavam aqui. E aí, remaining 88 invitations went to candidates who were residents of either India ou Nigéria. Então, a Índia tá bombando aí nesses sistemas de imigração. Por quê? Porque eles descobriram já o hack. Eles estão atrás de informações, ok? Então, assim como eu digo, consuma meu canal, fale comigo, marque uma chamada comigo. Consuma meu Instagram, me siga lá no Instagram, para você ficar ligado aqui, de olho quais são as melhores possibilidades para você e você também aproveitar aqui próximos sorteios, beleza? Não se esqueça de deixar aí abaixo o que você achou desse formato de vídeo, ok? Se você acha legal, se você não acha interessante, mas igual eu vou continuar fazendo, beleza? Porque eu acho sim interessante trazer essas notícias aí frescas para vocês, beleza? Então, você já sabe, aproveite para assistir outros vídeos do canal aí, mas a gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.